Coisas que não te contaram sobre o jejum na igreja primitiva, mas eu vou te contar. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Como é que era feito o jejum na igreja primitiva? Vamos ver. O primeiro testemunho que nós temos é a Didaqué. Todavia, antes do batismo, que o batizador, o candidato ao batismo, e tudo que puder, jejuem. Mas você ordenará o candidato batismal a jejuar 1 ou 2 dias antes do batismo. Porém, não permita que o jejum de vocês seja como a dos hipócritas, pois eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Todavia, vocês devem jejuar no 4º dia e na preparação. Didaqué. A Didaqué foi escrita por volta ali do ano 80, ano 100, que é o primeiro catecismo da igreja. Muito bem. O que nós sabemos aí é que na era primitiva da igreja, o batismo era antecedido por 2 dias de jejum, quarta e sexta-feira. E que o candidato deveria jejuar, o presbítero ou o bispo deveria jejuar, e a comunidade também era convidada a jejuar antes desse batismo. Sabemos também que esse jejum era na quarta e sexta-feira. Sempre. Porque os judeus, chamados de hipócritas aqui no texto, jejuavam na segunda-feira e na quinta-feira. Continuemos. Toda oração deve ser acompanhada de humildade. Jejue, portanto, e você obterá do Senhor aquilo que implora. Hermas, no seu livro O Pastor. Ele escreveu sua obra por volta do ano 150. Hermas foi irmão do Papa Pio, do Bispo Pio, Bispo de Roma. Vocês não sabem como jejuar para o Senhor. Esse jejum inútil que vocês observam para ele não tem nenhum valor. Eu digo a vocês. Ele continuou que o jejum que vocês imaginam observar não é um jejum. Mas eu vos ensinarei o que é um jejum pleno e aceitável ao Senhor. Não pratiquem o mal na vida de vocês e sirvam ao Senhor com coração puro. Guardem seus mandamentos andando em seus preceitos e não permita que desejos maus levantem-se em seus corações. Se vocês se guardarem contra essas coisas, o seu jejum será perfeito. Tendo concluído o que está escrito no dia que vocês jejuam, vocês não provarão nada senão pão e água. Então ajuntem os valores das refeições daquele dia que vocês pretendiam ter comido e ofereçam um montante para uma viúva, um órfão ou uma pessoa em necessidade. Retirado do livro O Pastor, cujo autor é Hermas. Então aprendemos nesse texto que o jejum dos cristãos ali no século II era jejum a pão e água, mas que o verdadeiro jejum deveria se abster do mal, praticar os mandamentos, evitar todo tipo de pecado. E mais, o jejum tinha um fim caritativo, ou seja, você vai comer pão, que não custa muito dinheiro, e beber água. E aquilo que você comeria na quarta ou na sexta-feira, aquele valor, aquele montante, seria dado para uma viúva, ou para um órfão, ou ainda para uma pessoa necessitada. Então, pensa que naquele tempo, muita gente, ou podemos dizer 90%, 95% dos cristãos faziam esse jejum. Então, muita gente era ajudada, porque a pessoa juntava aquele dinheiro e dava aos necessitados. O que é o jejum? Olhem, esse é o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Rompei todas as algemas da iniquidade. Clemente de Alexandria escreveu ele por volta do ano 195.
O jejum acompanhado de oração é uma boa coisa. Agora, o jejum significa a abstinência de todo mal que seja, em ação, palavra e até mesmo em pensamento. Clemente de Alexandria. Aqui escreveu por volta do ano 195. Ele também conhece os enigmas do jejum daqueles dias. Me refiro ao quarto e à preparação. Então ele jejua de acordo com a lei, abstendo-se dos atos maus. Clemente de Alexandria também escreveu por volta do ano 195. O quarto dia é a quarta-feira. O dia da preparação é sexta-feira, pois os cristãos primitivos chamavam sexta-feira de dia da preparação. Durante o tempo de alguma observação religiosa, isso é jejum, nossa oração sobe com maior aceitabilidade. Tertuliano, que escreveu por volta do ano 198. No dia da Páscoa, quando a observação religiosa do jejum é geral, e por assim dizer, pública, nós corretamente nos abstemos do beijo da paz, sem nos preocuparmos em esconder um jejum que guardamos em comum com todos. Acerca dos dias da celebração, a maioria pensa que não deve estar presente nas orações sacrificiais, com base que a celebração será dissolvida pela recepção do corpo do Senhor. Será que a Eucaristia então cancela um serviço devotado a Deus? Ou, pelo contrário, prende-o ainda mais a Deus? Não teria sido sua celebração mais solene se você tivesse permanecido no altar de Deus? Tertuliano, ano 198. E aqui, Tertuliano, de quebra, ainda fala que a Eucaristia é o corpo de Cristo e que a Eucaristia não quebra o jejum. Além do mais, nos jejuns e nas celebrações, nenhuma oração deve ser feita sem se ajoelhar junto com outras práticas costumeiras de humildade, pois não estamos apenas orando, mas implorando e oferecendo satisfação para Deus, nosso Senhor. Tertuliano também escreveu ali por volta do ano 198. Em primeiro lugar, o jejum é a aflição da carne. Ele apresenta uma oferta ao Senhor de veste e tristeza e de falta de alimento, que se contenta com uma dieta simples e pura bebida da água. Trata-se de uma forma de aplacar o Senhor por meio do sacrifício da humilhação. Essa paciência corporal acrescenta graça às nossas orações para o bem, uma força para nossas orações contra o mal. Tertuliano escreveu por volta do ano 200. Tá? Então, assim, o jejum da igreja primitiva não era um jejum total de não se comer nada. O jejum era a pão e água. Então, assim, os cristãos se alimentavam sim, mas a pão e água. Como acabei de ler dos testemunhos primitivos. Bom, no dia também, por causa da paixão do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos uma celebração para Deus ou um jejum. No dia anterior, nós estamos acostumados a jejuar rigorosamente de tal modo que no dia do Senhor nós possamos prosseguir para o nosso pão com ações de graças e que isso se torne um jejum rigoroso para que não dê a impressão de que estamos guardando algum sábado junto com os judeus. Mário Vitorino escreveu por volta do ano 280. Ninguém encontrará qualquer falta em nós por guardarmos o quarto dia da semana e a preparação, nos quais somos direcionados a jejuar de acordo com a tradição. Nós jejuamos no quarto dia, de fato, porque naquele dia os judeus formaram um conselho para atrair o Senhor, e nós jejuamos no sexto dia porque o próprio Cristo sofreu por nós nele. Pedro de Alexandria escreveu por volta do ano 210. Bom, aqui nós temos a explicação porque nós, cristãos ortodoxos, jejuamos às quartas e sextas-feiras. Quarta-feira porque foi o dia que Judas se reuniu
os sacerdotes, com os fariseus, para entregar o Cristo, onde recebeu as 30 moedas de prata. E na sexta-feira, porque é o dia da morte de Nosso Senhor. Bom, e é isso aqui. Já fiz um outro vídeo acerca da proibição do jejum aos domingos. Quem quiser, clica aí no card que vai aparecer na tela. Eu vou ficar por aqui e que Deus abençoe a cada um de vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.